Olá, eu sou o professor Bruno Barros e esse é o canal Tudo sobre Geografia. Chegamos à aula de número 3 do nosso extensivo. Hoje eu vou falar para vocês sobre o seguinte tema: cartografia, conceitos básicos. Então, vamos à aula de hoje? Chegamos então à nossa terceira aula do curso extensivo de Geografia para o Enem. Hoje vamos falar sobre o seguinte tema: cartografia, conceitos básicos. Nessa aula você vai aprender como a cartografia contribuiu para a construção do conhecimento humano ao longo da história e como os mapas podem ser usados para dominar áreas. Você vai aprender também a ler mapas. Quais são as principais características de um mapa? Vamos falar a respeito do uso de tecnologias na produção de mapas. Vamos aprender a analisar imagens produzidas a partir do sensoriamento remoto. Você vai aprender a reconhecer diferentes tipos de mapas. Um outro ponto que será destacado nessa aula é como funcionam as coordenadas geográficas e os fusos horários. E, por último, vamos analisar as projeções cartográficas. Tudo isso nessa aula. Então, é um conteúdo bem completo e vale a pena você assistir essa aula até o final. Vale lembrar que aqui no canal esse assunto já foi abordado. Como esses vídeos foram produzidos no passado, a qualidade de áudio não ficou tão boa assim, mas são aulas bem explicadas. Então, durante esse vídeo, quando necessário, eu vou indicá-los. Vou deixar na descrição do vídeo os links de cada vídeo que eu citar. Vamos começar analisando uma imagem. Você conhece esse lugar? Esse lugar é no Brasil ou no exterior? Vamos aumentar o zoom? E agora, ficou mais fácil? Agora a gente consegue ver vários elementos humanizados nessa imagem. Vamos aumentar o zoom mais uma vez? E agora? Ficou melhor ainda, né? Se você conseguiu reconhecer que essa imagem se refere ao estádio do Maracanã, parabéns, você acertou. O estádio do Maracanã fica no estado do Rio de Janeiro e é um dos mais importantes do Brasil e do mundo. Então, surge uma pergunta importante. Observe essa pergunta aqui na tela. Como essas imagens foram produzidas? Você já parou para pensar nisso? Bem, é isso que vamos ver nessa aula. Vamos estudar como os mapas são produzidos, quais são as tecnologias utilizadas atualmente e vamos também aprender a ler os mapas, então vai ser uma aula bem interessante. Aquelas imagens foram produzidas com o uso de satélites que orbitam o nosso planeta. E a partir dessa informação surgem outras perguntas, como, por exemplo, como a possibilidade de captar imagens aéreas por meio de satélites pode beneficiar a organização de um município? Você sabia que os administradores públicos usam essas imagens ao fazerem seu planejamento urbano? Outra pergunta: de que forma as imagens de satélites são utilizadas pela cartografia? Vamos continuar para responder a essas e outras perguntas. Assim chegamos ao conceito de cartografia. Observe aí na tela. Podemos afirmar, portanto, que a cartografia é a área da geografia que estuda e desenvolve os mapas. Então, uma pergunta que tem uma resposta bem óbvia. O que é cartografia? É a área da geografia que estuda e desenvolve os mapas. Vamos analisar agora essa questão. Qual é a importância da cartografia? Já pensou nisso? Será que ela serve só para desenvolver os mapas e pronto? Bem, podemos afirmar que nós humanos sempre tivemos a necessidade de nos localizar no espaço. Quando o homem era nômade, ele precisava saber o caminho até fontes de água e alimentos. Depois precisou aprender o caminho de volta para casa. E atualmente precisamos nos localizar a todo momento. O caminho de volta da escola para casa, o caminho de ida e volta até o nosso trabalho, caminho de ida e de volta até o shopping e assim vai.
Muitos governos utilizam os dados cartográficos para exercer o seu poder. Em uma guerra, os envolvidos no conflito precisam ter conhecimento do seu território e do território inimigo. Um outro ponto que podemos destacar é que os governos utilizam a cartografia para administrarem e planejarem ações dentro da sua área de governo. Eles podem usar esses dados para monitorarem a expansão ou o crescimento urbano. E até mesmo empresários utilizam esses dados para estudarem e tomarem decisões dentro das suas empresas. Veja que a cartografia tem inúmeras aplicações às nossas vidas. E você conhece outra aplicação da cartografia? Se você sabe uma outra aplicação para a cartografia que nós não citamos aqui, então você pode compartilhar nos comentários. Como exemplo do que falamos no slide anterior, observe esse mapa. Ele nos apresenta a presença militar dos Estados Unidos no mundo. Percebam aqui, que, fazendo uma leitura rápida desse mapa, na cor rosa, nós temos todos os países que são membros da OTAN. E na cor verde são países aliados ou que apoiam os Estados Unidos. Então, esse mapa aí, ele nos ajuda a ver como que um país ele utiliza a cartografia para dominar. Então, ele faz uso dessas informações e essas informações nos auxiliam a entender como que está a questão militar no mundo, certo? Bem, mas como a cartografia se desenvolveu ao longo do tempo? Vamos analisar agora a história da cartografia. Apenas uma observação sobre esse assunto. Como esse curso extensivo visa a prova do Enem, eu não vou entrar muito em pormenores ou trazer muitos detalhes sobre esse assunto, pois o Enem faz uma abordagem mais superficial desse assunto. E aqui no canal eu já fiz um vídeo trazendo todos os detalhes sobre a história da cartografia. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e nos cards, e aí vocês poderão assistir depois. Não podemos deixar de fora Eratóstenes, que foi um dos seus maiores estudiosos. O mapa no slide mostra como ele via o mundo. Esse mapa foi produzido a partir dos estudos de Eratóstenes, que viveu na Grécia Antiga. Então, nesse mapa a gente pode ver como ele conhecia o mundo na sua época. Então, nós temos aqui a Ásia, nós temos a Líbia e temos também um destaque para a Europa, a Arábia aqui embaixo e vários outros lugares, segundo a visão de Eratóstenes da Grécia Antiga. Além de Eratóstenes, podemos citar Cláudio Ptolomeu, um grego que viveu em Alexandria, no Egito. Foi talvez o mais influente geógrafo da antiguidade. Ele produziu uma obra em 8 volumes intitulada Geografia, que foi traduzida para o latim em 1405. Essa obra influenciou a cartografia moderna, já que naquele tempo ele já usava um sistema de coordenadas geográficas e uma coletânea de mapas. No slide você pode ver um mapa de Ptolomeu. Não podemos contar a história da cartografia sem falar da contribuição dos chineses. Ao mesmo tempo que a antiguidade clássica europeia se desenvolvia, os chineses criavam sistemas cartográficos bastante sofisticados. Durante séculos, a China manteve-se como o maior e mais importante império do leste asiático, situação política e social que fez com que sua cartografia fosse voltada durante muito tempo ao controle das fronteiras. E aí nós temos um mapa mundi criado por chineses. No período da história conhecido como Idade Média, o predomínio da religião cristã influenciou a cartografia. Os mapas medievais são, portanto, sínteses dos ensinos da cristandade com os conhecimentos geográficos. Conforme podemos ver nos mapas aí na tela, podemos até mesmo assistir o vídeo que aparece aí no card ou talvez na descrição, tem um link tanto no card como na descrição desse vídeo. Lá eu explico com todos os detalhes a respeito desse tipo de mapas da era medieval. Então vale a pena você assistir a esse vídeo. Agora vamos falar da cartografia árabe.
ela teve início no século VIII com a tradução do grego para o árabe da obra de Ptolomeu. Os árabes aperfeiçoaram, a partir dessa época, os estudos sobre a astronomia, desenvolvendo alguns instrumentos como o astrolábio. A astronomia de posição, como é conhecida, proporcionou o cálculo das coordenadas geográficas, essencial para o desenvolvimento da cartografia nos séculos posteriores. O mapa que você está vendo aí na tela é um mapa do século XII. Trata-se de um mapa mundi desenvolvido por um cartógrafo árabe. O referencial cartográfico das primeiras viagens do ciclo das grandes navegações a partir do século XV foram as cartas portulanas, que são cartas náuticas ou mapas utilizados para navegação. E esse mapa ele é um planisfério de Mercator, que depois eu vou falar melhor sobre ele, e ele foi desenvolvido a partir dessas cartas portulanas. Esses mapas foram elaborados exclusivamente para a navegação, cujo uso provavelmente tenha começado no século XIII por cartógrafos genoveses. Eles serviam de roteiro para navegações marítimas ao apresentar linhas de rumo que se irradiavam de vários pontos distribuídos pelo mapa. Essas linhas, recortando a superfície da Terra, representavam as ligações entre os principais pontos da Europa. No final do século XV, a Europa iniciou sua supremacia no mundo com a expansão marítima que a levou à conquista da América e à descoberta de um novo caminho para as Índias Orientais, contornando a África. A partir desse fato, os mapas passaram a representar o espaço a partir do ponto de vista dos europeus. Em consequência, o hemisfério norte ocupou a parte superior dos mapas. Então, quando nós vemos os mapas, a gente pode até voltar naquele mapa que nós estávamos observando. A Europa, ela ocorre aonde? No hemisfério norte. Por que no hemisfério norte? Porque os primeiros mapas que nós usamos aqui na atualidade, que tiveram grande influência no mundo, então foram desenvolvidos na Europa. Por isso a Europa ela ganha esse foco, ela fica no centro do mapa, no hemisfério norte, ou seja, na parte de cima, ganhando grande destaque. Agora vamos falar da cartografia moderna. Com o desenvolvimento do meio técnico-científico, os mapas aumentaram seu grau de precisão, permitindo melhoria da pesquisa de recursos naturais e do controle do espaço. Durante as duas grandes guerras na Europa, ocorreu um enorme avanço na obtenção de fotografias aéreas, com o uso de máquinas fotográficas conectadas a aviões, o que possibilitou a produção de imagens tridimensionais da superfície terrestre. O planejamento tático de batalhas e do avanço de tropas dependia do conhecimento do território inimigo. Para isso, essas imagens eram utilizadas. É comum falarmos em sensoriamento remoto, mas o que é sensoriamento remoto? Bem, trata-se de um conjunto de satélites artificiais, radares e computadores que são utilizados na produção de imagens e, posteriormente, mapas muito precisos. Bem, sobre a tecnologia aplicada à cartografia, também já tem um vídeo aqui no canal falando desse assunto. É só consultar os cards e a descrição do vídeo. Então, para mais detalhes sobre a história da cartografia e sobre tecnologia aplicada à cartografia, é só consultar esse material. Mas antes de passar para o próximo slide, observe aqui essa imagem na tela. Percebam como funciona o sensoriamento remoto. Nós temos o satélite, que orbita a Terra, são vários satélites. Esses satélites, eles mapeiam a Terra, tiram fotos, fazem coleta de informações, e essas informações são enviadas para computadores aqui na Terra. E essas informações são posteriormente transformadas em mapas, como os mapas que nós observamos no início da nossa aula, ou imagens que são transformadas em mapas. No início a gente viu um mapa, mas não é bem um mapa como nós conhecemos. É uma imagem de satélite,
que pode ser considerada como um mapa. Porém, nessa foto nós vemos então o resultado dessas fotos que os satélites tiram a partir do sensoriamento remoto. Agora vamos aprender a ler mapas. Você sabe ler um mapa? Bem, se você não sabe ainda, eu vou te ajudar a identificar pontos interessantes que vão ajudar você a fazer uma leitura correta dos mapas. A primeira coisa que você precisa identificar é o título do mapa. O título mostra qual é a informação principal do mapa. Assim, é extremamente importante você identificar o título do mapa para compreendê-lo. Então, por exemplo, aqui nós temos um mapa, e aí qual é o título desse mapa? Então, o título desse mapa está bem aqui em cima. Então, Brasil, Rede de Transportes 2013. Então, já sei qual é o assunto desse mapa. Eu sei que ele vai falar sobre os transportes no Brasil no ano de 2013, certo? Agora que você identificou o título do mapa, é necessário compreender a sua escala. A escala indica sempre a proporção em que o mapa foi traçado em relação ao objeto real, ou seja, quantas vezes o tamanho verdadeiro teve de ser reduzido para poder ser representado no papel. A escala varia de acordo com as finalidades do mapa e é definida antes de sua elaboração. Quando o objetivo é proporcionar uma visão geral de um grande espaço, como um país ou um continente, utiliza-se uma escala pequena. Em todos os planisférios, bem como nos mapas do conjunto do território brasileiro, são utilizadas escalas pequenas. Então, nós temos até aqui algumas imagens que nos mostram o que é escala. Sobre a escala também vale lembrar que eu tenho um vídeo completo explicando como que se calcula escala, como que se faz essa leitura, tudo muito bem detalhado. Mas vamos analisar as imagens. Eu tenho até uma imagem mostrando isso. Então, para ajudar você a entender qual a diferença entre escala pequena e escala grande, observe esse slide. A escala pequena, ela apresenta menos detalhes, certo? Então, por exemplo, esse mapa aqui é um mapa mundi, e nós já usamos aqui na aula. Ele mostra o quê? Todo o planeta. Então, ele tem menos detalhes. Então, por exemplo, várias cidades foram omitidas, o nome de vários países foi omitido, mas ele me dá uma visão geral do planeta. Então, eu estou utilizando uma escala pequena, certo? Porém, uma escala grande, ela traz mais detalhes. Então, um exemplo que nós podemos utilizar é esse exemplo que apareceu no slide anterior. Percebam que ele mostra uma área, né? Nós podemos ver, por exemplo, as ruas do lugar, nós podemos ver que perto tem um estádio, tem uma faculdade, tem uma escola, olha só a área no entorno da escola, tem um parque. Olha quantos detalhes esse mapa traz, essa escala traz. Então, a escala pequena traz menos detalhes e a escala grande traz mais detalhes, certo? Mas se você quer saber mais sobre escala, assiste o vídeo que está na descrição do vídeo e que está aparecendo agora no card, que você vai aprender tudo sobre escala, inclusive a calcular as distâncias utilizando as medidas contidas no mapa. Vale a pena assistir esse vídeo. Agora vamos falar das legendas. Então, por exemplo, você consegue identificar a explicação da legenda em um mapa? Então, pessoal, geralmente a legenda do mapa ela aparece em algum lugar dele nesse formato. Percebam esse mapa. Então, a legenda dele está bem aqui. Esse mapa, qual é o título dele? Vamos usar o que nós já aprendemos? Então, Mundo, População Urbana 2014. Então, aqui está mostrando o seguinte, que quanto mais escuro no mapa, a cor que aparece aí, quanto mais escura a tonalidade das cores do mapa, maior é a sua população. É isso que a legenda mostra. Essa é uma legenda que indica cores, porém existem vários tipos de legendas, como vocês podem observar
aqui em cima, tá? Então, pode ser quadrinhos, pode ser cores, pode ser setas, pode ser granulação, orientação, formas e assim por diante. As informações contidas em um mapa são interpretadas por meio da legenda. Então, como eu já disse, cores, achuras, símbolos ou ícones são utilizados com o objetivo de representar a localização ou a ocorrência de elementos e processos no espaço. Existem regras e convenções para o uso dessas variáveis visuais, especialmente as cores. A cor azul, por exemplo, é utilizada para representar espaços que contêm água, como oceanos, mares, lagos, rios e outros. Então, utilizando todas essas dicas, você será capaz de fazer uma leitura segura dos mapas que você encontrar daqui para frente. A maioria dos mapas apresentam as coordenadas geográficas, e as coordenadas geográficas são um bicho-papão para muita gente na hora de fazer a prova do Enem. Bem, as coordenadas geográficas são linhas imaginárias traçadas nos mapas para permitir a localização de qualquer ponto sobre a superfície terrestre. Elas utilizam os paralelos e os meridianos. Os paralelos são linhas horizontais e a principal delas é a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, o norte e o sul. Observe aí na tela. Então, o que é um paralelo? São essas linhas horizontais que vocês estão vendo nessa primeira imagem. Qual é o principal paralelo? A linha do Equador, que está bem aqui, certo? Ela divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul. Não se esqueçam disso, tá, pessoal? O hemisfério norte sempre em cima, o hemisfério sul sempre embaixo, ok? Já os meridianos são linhas verticais traçadas de norte a sul, sendo que o meridiano de Greenwich, o principal, divide a Terra em dois hemisférios, o leste e o oeste, ocidente e oriente, sendo que oeste é a mesma coisa que ocidente e leste a mesma coisa que oriente. Não confunda essa informação. Então, observe aqui no mapa os meridianos. Percebam que são linhas verticais, elas são traçadas do hemisfério norte até o hemisfério sul, certo? E a principal delas é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios, leste e oeste. Lembrando que o leste é o oriente e o oeste, que é esse lado aqui, o ocidente. Não se esqueça disso, tá bom? Dentro desse tema, geralmente as provas de vestibulares e também a prova do Enem costuma cobrar esse tema pedindo para calcularmos a latitude e a longitude. Então, o que seria latitude e longitude? Vamos ver a definição? Bom, aí na tela aparece a definição para esses dois termos. Então, a latitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. E a longitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Vamos ver na prática? Então, voltando à imagem que nós vimos anteriormente, o que seria a latitude? Então, a latitude seria a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador, que nós estamos vendo aqui, né, na superfície terrestre. Então, digamos que eu tenho um ponto bem aqui, ó, nessa linha 30, tá vendo aqui a linha 30 graus? Imagine que eu tenho um ponto bem aqui, ó, vou colocar assim um pontinho aqui, um ponto chamado ponto A, e aí eu quero saber qual é a latitude desse ponto. Então, qual é a distância desse ponto em relação ao Equador? 30 graus. Só que você precisa dizer 30 graus em qual hemisfério, tá? Então, eu vou dizer 30 graus ao norte. Agora, digamos que eu tenho um ponto X aqui embaixo, e eu quero saber qual é a latitude dele. Então, a latitude dele vai ser o quê? 60 graus ao sul, porque ele está, né, ao sul da linha do Equador.
Mas sobre como calcular a latitude, eu também tenho um vídeo já explicando como que se calcula as coordenadas geográficas, então eu não vou detalhar muito aqui. Eu peço para você assistir o vídeo que vai aparecer no card e na descrição do vídeo, tá? Voltando ao conceito de longitude, então a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Então a explicação para se calcular a longitude é semelhante à da latitude. Porém, o que eu vou levar em consideração? Eu vou levar em consideração o meridiano de Greenwich. Então, um exemplo, imagine que eu tenha um ponto bem aqui, vamos pensar num ponto, novamente um ponto A, e eu quero saber qual é a longitude desse ponto. Então, eu vou observar que a longitude dele, a distância dele em relação a Greenwich, é de 60 graus. E 60 graus o quê? Leste ou oeste? 60 graus ao leste de Greenwich. Então, você vai colocar essa informação. E se eu tivesse um ponto X, bem aqui, desse lado, tá vendo? Qual seria a longitude dele? Bem, a longitude desse ponto X seria 90 graus ao oeste de Greenwich, tá? Então, se você não conseguiu entender bem essa explicação, você pode voltar o vídeo e assistir de novo, ou você pode acessar o card ou a descrição do vídeo, porque lá eu explico detalhadamente, aprofundando no assunto. Eu tenho certeza que você vai entender se você assistir o outro vídeo, se você não entendeu dessa vez, tá? E agora nós vamos falar sobre os fusos horários, também é um assunto bem interessante. E agora nós vamos falar sobre outro assunto, que são os fusos horários. O que são fusos horários? Bem, os fusos horários prevê a adoção de um horário único para uma área determinada localizada entre dois meridianos, distantes entre si em 15 graus. Nessa área, denominada fuso, todos os pontos seguem o mesmo horário correspondente à hora em seu meridiano central, para uniformizar a contagem das horas nos países. Estabeleceu-se um sistema de fusos horários mundial, cujo ponto de partida é o meridiano de Greenwich. Quantos graus tem a Terra, o planeta Terra? Quantos graus tem uma circunferência? Então, cadê as aulinhas de matemática? Bom, pessoal, nós sabemos que são 360 graus, certo? E aí, o que foi feito para se calcular o fuso horário? Esses 360 graus foram divididos por 15 graus, tá? Então, cada fuso horário, ele tem 15 graus. Então, 360 dividido por 15 vai dar quanto? 24, certo? Então, eu tenho 24 fusos, que corresponde a 24 horas de um dia. Então, cada fuso tem 15 graus, como eu disse. E aí, se vocês observarem esse desenho aí, esse mapa, vocês vão perceber isso, tá? Que cada fuso desse, cada espaço entre um meridiano e outro, cada espaço de 15 graus, eu vou ter um fuso horário, certo? E aí, dentro de cada fuso desse, eu vou ter uma hora. E aí, como que se calcula o fuso horário, as horas? Como que se calcula os horários utilizando os fusos horários? A regra é bem simples. À medida que você vai para o leste, você aumenta a cada fuso que passa. Você aumenta uma hora a cada fuso horário que se passa. E à medida que você vai para o lado oeste, você reduz as horas. Você diminui uma hora à medida que você vai passando por cada fuso. E aí nós podemos pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pensar aqui em Brasília. Cadê Brasília? Brasília está bem aqui, ó, tá? E aí, imagine que em Brasília seja 10 horas, certo? 10 horas da manhã. E aí, eu quero saber que horas vai ser vamos escolher uma cidade, em Lagos. Lagos? Não. Pode ser Lagos? Pode ser em Lagos.
Tá? Então, que horas vai ser em Lagos? Percebam que Lagos está dentro desse fuso aqui, tá? Então você vai pegar e à medida que você avança para o lado leste, o que acontece com os fusos? O que acontece com as horas? Elas aumentam. Então pensa aí, ó, 10 horas, 11 horas, 12, 13, 14 horas. Então que horas que vai ser em Lagos, pessoal? Vai ser 14 horas, certo? Então, à medida que nós vamos para o lado leste, as horas aumentam, certo? Pessoal, imagina essa ilhazinha aqui no Oceano Índico. Imagine que nessa ilhazinha seja 10 horas, certo? 10 horas da manhã. E eu quero saber que horas são aqui em Brasília, nesse lugar aqui que já está marcado o mapa, certo? Então, à medida que nós vamos para o lado oeste, como já foi falado, as horas diminuem. Então, é só você reduzir. Aqui é 10 horas, então aqui 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Então, deu 2 aqui. Então, em Brasília vai ser 2 horas da manhã, certo? Tá vendo a distância, a diferença? Então é só você usar essa regra. Mas, novamente, no canal tem um vídeo explicando passo a passo como que se calcula fuso horário, tá? Então eu aconselho você dar uma olhada nesse vídeo que está aí na descrição do vídeo. Vamos seguindo? Um outro ponto interessante é a respeito dos fusos horários aqui no Brasil. É uma questão que tem confundido muita gente e vale a pena a gente dar atenção a esse assunto. Quantos fusos horários tem no Brasil? Bem, por muito tempo considerou-se apenas 3 fusos horários ou fusos teóricos aqui no Brasil. Porém, a partir de outubro de 2013, o Brasil voltou a adotar os 4 fusos horários em seu território. Tá? Então, percebam aqui no Brasil, nós temos esse fuso, que abrange aqui o arquipélago de Fernando de Noronha, nessa região aqui. Esse é um fuso, menos 2 horas. Nós temos aqui o horário de Brasília, que é essa cor laranja do mapa. Tá? Então, esse é o horário principal do Brasil. Nós temos o fuso, que abrange a região da Amazônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, como eu disse, e temos um outro, né, o quarto fuso, que é o fuso horário que pega a região do Acre, tá? Então, nós temos aqui no Brasil 4 fusos horários, certo? Agora vamos ver as formas de representação cartográfica. Vamos entender como os mapas utilizam essas formas. A confecção de mapas abrange etapas como coleta de dados, análise, interpretação e posterior representação das informações por meio de técnicas que visam a melhor percepção visual e uma comunicação eficiente, mas com simbologia adequados para cada tipo pretendido. E é isso que vamos estudar a partir de agora, as muitas simbologias utilizadas nos mapas. A primeira delas são os símbolos proporcionais. Os mapas e símbolos proporcionais são, em geral, eficientes para apresentar fenômenos quantitativos, ou seja, quantidades. Essas representações têm o objetivo de indicar quantidades ou contagem de determinado fenômeno, sendo a elas atribuídos valores proporcionais entre os dados registrados. No mapa que vocês estão vendo, foram utilizados círculos para representar os investimentos estrangeiros diretos em 2010. Uma outra forma de se representar dados em um mapa é a variação de tonalidade de cores. Esse tipo de mapa também é conhecido como mapas coropléticos. Esses mapas são construídos com base em dados quantitativos, com a apresentação de fenômenos ordenados e uma hierarquia numérica ou ordem numérica. Ela representa a intensidade da presença do fenômeno por meio de tonalidades de cores. Em outras palavras, em uma sequência,
as tonalidades aumentam ou diminuem a intensidade conforme se aumenta o valor quantitativo do fenômeno. Um exemplo é um mapa que vocês estão observando aí na tela. É o mapa das reservas mundiais de petróleo, que representa a distribuição espacial das reservas de petróleo de acordo com cada área do continente. Então, quanto mais escura a cor no mapa, quanto mais escura a tonalidade, maior é a disponibilidade de petróleo na região em que ela aparece. Então, nós podemos ver aqui a Venezuela, podemos ver o Oriente Médio e também o Canadá. Então, são os lugares onde nós temos maior disponibilidade de petróleo no mundo. Agora vamos falar a respeito dos símbolos pontuais. A elaboração de mapas de símbolos pontuais considera a existência de determinados fenômenos representados como pontos na superfície de um dado território. Geralmente são utilizadas as variáveis visuais, forma e cor. Então, aqui no mapa, vocês podem perceber que ele representa a distribuição de indústrias metalúrgicas no Brasil. E ele utilizou apenas o ponto. A análise da distribuição dos pontos revela a concentração regional desses estabelecimentos em alguns estados, o que pode ser um indicativo relevante, por exemplo, do grau de desenvolvimento de cada região do país. Então, quanto mais pontos, maior disponibilidade de indústrias metalúrgicas. E aí nós podemos ver, por exemplo, que a região sudeste é a região que concentra boa parte dessas indústrias metalúrgicas no Brasil. Viu? Então usou aí os símbolos pontuais nesse mapa. Sobre os mapas de símbolos lineares, nós podemos dizer que são formados por linhas ou setas. Então, o nome símbolos lineares, linhas, certo? Eles são eficientes na representação de fenômenos físicos ou humanos que se constituem em fluxos lineares no espaço, como as redes ferroviária, rodoviária ou hidrográfica. Devido à sua natureza, tais feições podem ser delimitadas na forma de linha. Esses mapas são úteis para demonstrar mudanças de posição no espaço, indicando a direção ou a rota. Então, nós podemos ver aqui na tela um exemplo desse tipo de mapa que mostra a migração ou as migrações no mundo no final do século XX. Então, percebam o uso de linhas e de setas para indicar a movimentação das pessoas pelo mundo no final do século XX. E aí, se você quiser entender melhor esse mapa, você pode olhar aqui a legenda dele, como nós já falamos. Você sabe o que é uma anamorfose? Bem, muitas questões do Enem e de vestibulares gostam de usar anamorfoses. O termo anamorfose pode ser definido como a representação de uma figura, um objeto, cena, de tal forma que esta, observada frontalmente, parece distorcida. Na cartografia, a anamorfose é uma representação em que os contornos ou os tamanhos das superfícies cartográficas são alterados em função do dado representado. Então, uma anamorfose basicamente é uma distorção de um mapa real, tá bom? Para ficar mais fácil. Então, se você estiver anotando, escreve aí, anamorfose igual a distorção. E aí nós temos um mapa que mostra isso. Esse mapa, qual é o título dele? Vamos pôr em prática o que nós estamos vendo nessa aula. Então, o título dele, Mundo, Emissões de Dióxido de Carbono. Então, ele está dizendo quais são os países que produzem mais dióxido de carbono. E aí nós vamos ver que os Estados Unidos, ele aparece totalmente distorcido da sua forma. Não só os Estados Unidos, mas também a China, que são os maiores emissores desse tipo de gás. E também nós podemos ver que o restante do mundo ele não aparece com a seu contorno correto, então há várias distorções. Então isso é uma anamorfose, certo? Agora nós vamos falar sobre um outro assunto que são as projeções cartográficas. Então uma projeção cartográfica, veja o conceito dela aí na tela. É uma forma de representação da superfície terrestre em um plano.
Existem centenas de tipos de projeção cartográfica. Nenhuma delas produz um mapa que representa a realidade com inteira precisão, uma vez que a transposição da esfera para o plano inevitavelmente provoca distorções. Então, hoje em dia, grande parte dos livros, os atlas, os sites predominam mapas elaborados a partir de alguma projeção cartográfica específica. E isso é interessante, né? Cada mapa ele utiliza um tipo de projeção. E nós vamos ver a partir de agora quais são esses tipos de projeções. Tá? E você precisa aprender a identificar essas projeções, porque várias questões de vestibulares, algumas questões do Enem já cobraram isso. Então você precisa se aprofundar, prestar bastante atenção nesse assunto das projeções. Então vamos ver os tipos de projeção. Temos a projeção cilíndrica, a projeção plana ou azimutal. E como eu sei quem é quem? Então a partir do formato do mapa. Então, por exemplo, a projeção cônica, observe que ela é feita a partir de um cone, como o próprio nome já diz, e aí eu tenho esse formato. Projeção cônica, os pontos são projetados em um cone. Não é assim. Já na projeção cilíndrica, nós temos a projeção baseada em um cilindro, e aí nós vamos ter esse formato de projeção, que é a mais utilizada atualmente. E na projeção plana, né, como o próprio nome já diz, ela é feita baseada em um plano. Tá? E geralmente, como que isso é cobrado nas provas? Ele traz uma forma, uma projeção dessa, por exemplo, essa projeção, e pergunta que tipo de projeção é essa. E aí você tem que saber dizer se ela é cônica, cilíndrica, se ela é plana ou azimutal, e assim por diante, certo? Então é desse jeito que se cobra projeções cartográficas no Enem. Também sobre os tipos de projeção, é interessante que cada mapa ele tem uma ideologia e, de acordo com o autor do mapa, ele vai mostrar a sua ideologia. Por exemplo, esse aqui é o planisfério de Peters ou Peters, né? Alguns falam Peters, outros falam Peters, eu vou falar Peters, ok? Essa projeção ela traz alguns pontos interessantes. Por exemplo, nesse planisfério, que foi publicado em 1973, estão em destaque as áreas situadas nas latitudes intertropicais que ocupam a parte central do mapa. Essa projeção é contrária à de Mercator, na qual as áreas de altas latitudes sofrem grande deformação. A projeção usada por Peters em seu planisfério foi chamada de cilíndrica de área igual ou equivalente, uma vez que as áreas dos continentes e países aparecem com a mesma escala sem alterações em suas dimensões relativas. Sobre esse tipo de projeção também, na descrição do vídeo tem um vídeo explicando melhor esse assunto que vale a pena você assistir. Sobre a projeção de Mercator, percebam como que ela funciona. Essa projeção difundiu-se pelo mundo porque era muito útil à navegação marítima, já que seus ângulos correspondem aos valores reais. O uso de mapas feitos com essa projeção extrapolou o domínio da navegação e passou a ser a base para a elaboração de inúmeros mapas de uso civil. Bom, agora vamos à revisão. Na aula de hoje nós estudamos os seguintes pontos. Veja aí na tela: cartografia, coordenadas geográficas, fusos horários, aprendemos a ler os mapas e falamos a respeito das projeções cartográficas. Então, toda vez que tiver revisão, eu vou te pedir para pausar o vídeo e tentar lembrar aí nas suas anotações, dá uma olhada e tenta revisar esses conceitos aí. E, inclusive, você pode até tentar responder o que é cartografia, como funcionam as coordenadas geográficas e tal. Então, agora que você já pausou o vídeo, nós vamos à revisão da aula. Bem, a cartografia é a área da geografia que estuda e desenvolve os mapas, ok? Isso aí ficou bem fácil, nós falamos sobre o histórico, de como a cartografia se desenvolveu. Depois nós falamos a respeito das coordenadas geográficas. Vimos que as coordenadas geográficas são linhas imaginárias traçadas nos mapas para permitir
a localização de qualquer ponto sobre a superfície terrestre. Aí nós falamos sobre os paralelos, os meridianos, as latitudes e as longitudes. Falamos também a respeito dos fusos horários. Os fusos horários formam uma divisão em que o globo terrestre é fatiado em 24 pedaços, ou seja, fusos horários, com cada um medindo 15 graus de longitude. Assim, cada fuso equivale a 1 hora. E à medida que nos deslocamos entre cada um deles, cada uma dessas faixas, o horário se altera. E aprendemos também a ler os mapas, vimos vários aspectos que devem ser considerados na leitura e na interpretação dos mapas. E por último, falamos das projeções cartográficas. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo e antes de terminar, eu quero te lembrar que você pode baixar uma lista de exercícios para você responder e posteriormente eu vou gravar um vídeo resolvendo todas as atividades dessa folha. Se você desejar, você também pode baixar os slides usados nessa aula. E é claro, não se esqueça de deixar o seu like. O seu like ajuda muito o canal. O YouTube valoriza muitos vídeos que recebem muitos likes. Então, não deixe de dar o seu like. E, finalizando, se você não é inscrito ainda no canal, aproveite essa oportunidade e se inscreva no nosso canal para continuar assistindo às aulas do curso extensivo de Geografia. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.